Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo de número 6. Josué capítulo 6. Josué 6, versículo 20. Olha o que está escrito aí. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. E ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Faz sentido para você? O muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram posse da cidade. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O tema da mensagem hoje é passos para o milagre da conquista. Passos para o milagre da conquista. A Bíblia diz em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Quem entendeu? Olha só, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma, diga nenhuma, nenhuma delas falhou. Todas, diga todas, todas se cumpriram. Note o que Deus está falando. Tem promessas boas para a tua vida. Tem promessas boas para a sua casa, para a sua família. Todas as promessas boas do Senhor para a sua vida vão se cumprir. Vão se cumprir. O que é uma promessa? Uma promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa por alguém. Então aquele que promete algo, está dizendo que está comprometido com aquilo e com aquela pessoa. Então eu quero dizer para você hoje que Deus está comprometido com aquilo que Ele prometeu para você. Deus está comprometido com aquilo que Ele prometeu para a sua família. Deus está comprometido com aquilo que Ele prometeu para a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional. Deus está comprometido com aquilo que Ele prometeu. Sabe, o pastor Carlito Paz escreveu no seu livro, e ele disse: se nada do que você está vivendo hoje exige de você uma medida de fé, então talvez você precise repensar seu relacionamento com o Deus vivo. Ore ousadamente e testemunhe os grandes feitos do Senhor. A pergunta que eu te faço nesta noite é: o que move o seu coração? O que move você? Quando você olha para a Bíblia, o povo de Deus, ele sempre se moveu pelas promessas de Deus. O povo de Deus sempre teve uma palavra, e o povo de Deus sempre teve uma promessa. E eles se movimentavam debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa. Então eu quero dizer para você nesta noite que nós estamos aqui centrados e entendendo que estamos num movimento de Deus, pela palavra de Deus e pelas promessas de Deus para a nossa vida. Estamos num tempo diferente, num tempo abençoado, num tempo de avivamento que Deus está movendo a gente para um novo tempo com Ele. Então as promessas de Deus eram sempre lembradas pelo povo de Israel. Então todas as vezes que eles reuniam seus filhos em casa, eles contavam as histórias da Bíblia. Eles falavam para os seus filhos como foi que Deus criou todas as coisas. Eles falavam para os seus filhos como foi que Deus livrou as pessoas de uma enchente pela arca de Noé. Eles contavam para os seus filhos
como foi que Deus se aproximou de Abraão e disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que ainda é futuro para você, mas você pode ir porque eu tenho algo para acontecer na sua vida. Eu só quero que você ande na minha presença e eu quero que você seja perfeito naquilo que você faz, e você verá o que eu vou fazer na sua vida. E eles contavam as histórias de que Abraão, ele teve uma experiência linda com Deus, e Deus lhe prometeu um filho que seria o pai de todas as nações, que Abraão seria o pai de todas as nações. E aí ele teve Isaac, e Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Então as 12 tribos vieram da linhagem de Jacó. E a Bíblia diz que José, ele foi parar no Egito. Ele era um dos filhos de Jacó. Ele foi parar no Egito. Ele se tornou maioral no Egito, governador no Egito. E por que ele se tornou um governador no Egito? A Bíblia diz que o povo se fortaleceu, o povo cresceu, as famílias cresceram, e elas eram trabalhadoras, eram dignas, eram honestas. E quando as coisas estavam muito avançadas, José morreu. E quando José morreu, a Bíblia diz que os faraós começaram a oprimir o povo de Deus, e Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E quando o povo estava caminhando em direção à terra prometida, Deus levanta homens como Josué, que era o segundo homem, que era aquele que estava com a responsabilidade agora, depois da morte de Moisés, para conduzir o povo para a terra prometida, porque tinha uma promessa de Deus desde os tempos mais remotos. Então eu pergunto para você hoje: será que existe alguma promessa de Deus para a sua vida? Será que você está entendendo que existe uma promessa de Deus para essa casa? Será que você está entendendo que existe uma palavra de Deus e uma promessa de Deus para esta igreja, para esse tempo? Será que você está entendendo que existe algo de Deus para acontecer na vida desta igreja, que vai respingar na sua vida, que vai alcançar o seu casamento, que vai tocar na sua família, que vai abençoar a sua empresa, que vai resolver questões nas suas finanças? Será que você está entendendo que há uma promessa de Deus para acontecer na vida dessa igreja, que vai abençoar a sua vida e a vida de todos os seus familiares? Será que você consegue entender isso? O que você tem ouvido claramente da parte de Deus sobre você? Na Bíblia nós vemos que existem promessas que são gerais, que são para todas as pessoas, mas nós também vemos na Bíblia que existem promessas que são específicas. Deus quer abençoar especificamente algumas pessoas. O que Deus tem prometido para você? Hoje é o dia de você renovar a sua fé. Hoje é o dia de você fazer uma análise pessoal, de você ver como é que está a sua vida espiritual, e você reavaliar o seu compromisso com Deus, e renovar a fé que está dentro de você, para que todas as promessas que Deus tem para a sua vida, você saia daqui acreditando que elas acontecerão. Elas acontecerão, porque nenhuma das boas promessas do Senhor deixou de se cumprir. Hoje nós vamos ver aqui alguns textos da palavra de Deus que descrevem essa tão esperada conquista da terra prometida. A palavra de Deus diz, eu li para você, que quando soaram as trombetas, o povo gritou. E aí, ao som das trombetas e do forte grito das pessoas, o muro caiu. E aí cada um, onde estava, atacou, e eles tomaram posse da cidade. Sabe, gente, eu tenho aprendido uma coisa, que o foco que precisa estar dentro de cada um de nós é o de guardar e cumprir os princípios de Deus. Nós precisamos entender que os princípios de Deus são irrevogáveis. Os princípios de Deus precisam ser praticados por nós. Então o nosso foco tem que estar nos princípios de Deus, porque o foco de Deus sempre estará nas promessas dEle para a nossa vida.
O foco de Deus sempre estará em cumprir as promessas dele na nossa vida. Abra seus olhos para você entender que Deus quer o melhor para você. E eu escrevi aqui hoje alguns passos que eu e você precisamos dar para o milagre da conquista desta terra que o Senhor está prestes a nos entregar. E o primeiro passo é: ouça a voz de Deus em todo o processo. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, versículo 14: então Josué prostrou-se com o rosto em terra, e em sinal de respeito ele perguntou para Deus: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Josué ajoelhou-se, ele encostou o rosto no chão e ele adorou a Deus, e ele falou: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Ele disse: Deus, o que é que o Senhor tem para falar comigo? Qual a mensagem que o Senhor tem para transmitir ao meu coração? Ele disse: Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer falar comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Sabe, gente, quando eu faço algo para Deus, eu preciso parar para ouvir a Deus. Quando eu quero algo de Deus, eu preciso parar para ouvir a Deus. Quando eu quero conquistar algo com Deus, eu preciso parar para ouvir a Deus. Eu tenho que dar os meus ouvidos para Deus falar comigo, para Deus falar comigo, me orientar, porque o momento mais importante depois de você ouvir o que Deus falou com você, é você receber a promessa que Ele tem para você. Então, como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de pensamentos inspirados. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de palavras proféticas que são liberadas. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de palavras de conhecimento, de pessoas que às vezes não sabem nem quem você é, e de repente Deus coloca uma palavra na vida dessa pessoa, e essa pessoa interpreta aquilo que você está vivendo, né, naquele exato momento, porque Deus tem algo para acontecer na sua vida. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de uma palavra que é ministrada do altar, uma palavra que é pregada, uma palavra rema, uma palavra que vem do céu para o seu coração. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de palavras de sabedoria. Quando alguém chega para você e diz que mostra para você na Bíblia Sagrada algo que responde às suas questões mais íntimas, às suas questões que você não fala para ninguém. Deus tem palavras de sabedoria para a sua vida, e Ele fala com você através das palavras de sabedoria. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de palavras que são liberadas aqui do altar, só para você entender que é Ele quem revela a palavra dEle para o seu coração. Ele fala através das revelações do altar. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através das circunstâncias, das lutas diárias, dos problemas que você vê acontecendo na vida de outras pessoas, e você diz assim: meu Deus, como é que essa pessoa pode pensar desse jeito? Como é que essa pessoa pode interpretar desse jeito? Como é que a pessoa pode viver desse jeito? Você não consegue compreender. Sabe por quê? Porque as circunstâncias aí estão mostrando que as pessoas estão longe de Deus, distante do seu compromisso com Deus. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de pessoas que às vezes você encontra na rua, pessoas que você olha para elas e você vê Jesus na vida dessas pessoas, você olha para elas e você vê a santidade na vida dessas pessoas. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através de métodos sobrenaturais. Então você vem para uma celebração como essa e de repente você sente uma alegria inexplicável. Você vem para uma celebração como essa e de repente você está aí e você sente um arrepio. Você vem para uma celebração como essa e de repente você sente que um calor está dentro de você, algo está aquecendo você. Você vem para uma celebração como esta e de repente você tinha um problema, uma dor em uma área da sua vida, e você de repente olha para você e não sente mais nada. Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através desses métodos sobrenaturais, porque Deus fala.
Como é que Deus fala com você? Deus fala com você através da Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática. A Bíblia é diretamente o único meio pelo qual o Pai fala diretamente com você. A Bíblia é a principal forma de Deus falar com você. A Bíblia é o crivo máximo de todas as coisas. Então, quando você abre a Bíblia abre você por dentro. Quando você lê a Bíblia te lê. Quando você enxerga as palavras da Bíblia, você está enxergando a sua própria natureza. Você está vendo o quanto você é dependente dessa palavra para você ser alimentado e alimentada todos os dias. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Sabe, a Bíblia diz em 2 Pedro 1:20, versículo 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Amém, gente? Segundo princípio, o segundo passo para o milagre da conquista: caminhe conectado ao futuro. O texto bíblico diz em Josué 1, versículo de 1 e 2 o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então Deus disse a Josué: Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens e seus homens de guerra. Note aqui o verbo entreguei está no passado. Então, pense bem, Deus falou: eu já entreguei para você. Mas eles ainda não tinham começado todo o planejamento que Deus tinha dado para eles. Eles ainda não tinham começado toda a estratégia bélica para conquistar a cidade. Mas Deus falou para eles: eu já entreguei para você a cidade, eu já entreguei para você os homens de guerra, eu já entreguei para você o rei. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que quando Deus libera algo para a sua vida, o reino de Deus, o reino espiritual, lá no reino espiritual, já aconteceu. Entenda uma coisa: quando Deus libera algo para a sua vida, significa que no reino espiritual já aconteceu. Deus está na transhistória. Deus está na transhistória. Ele ultrapassa a história. Então o passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Então ele está dizendo aqui que quando Josué estava prestes a conquistar a terra, Deus falou para ele: eu já te entreguei. Eu já te entreguei. Então eu quero dizer para você nesta noite que o que Deus tem para a sua vida no futuro já aconteceu. O que Deus tem para você no futuro já aconteceu. O que Deus tem para essa igreja na sexta-feira às 15 horas já aconteceu. Eu a entreguei, o Senhor falou. Já aconteceu. Já aconteceu. Então eu queria dizer para você nesta noite que você precisa sair daqui entendendo que você pode lançar decretos espirituais sobre a sua vida. Você pode sair daqui entendendo que você pode lançar decretos espirituais sobre a sua vida. Josué disse para o povo lá em Josué 3:5, ele disse:
ele ordenou ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ele estava recebendo um input do céu, Deus estava falando com ele: Josué, fala com o povo, santifiquem-se hoje, porque amanhã vocês vão entrar numa terra que vocês nunca entraram antes. Amanhã vocês vão ver o que vocês nunca viram antes. Amanhã vocês vão experimentar o que nunca experimentaram antes. Vocês vão ter o que vocês nunca tiveram antes. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Deus estava dizendo para eles: amanhã vocês vão conquistar a terra. Eu posso dizer para você hoje o que o apóstolo Paulo disse. Ele falou assim, lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, ele disse: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então hoje você pode fazer declarações proféticas sobre a sua vida, e você pode dizer: olho nenhum viu, mente humana jamais imaginou, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para a minha vida, porque eu amo a Deus. Então Deus tem coisas preparadas para você. Está no futuro, mas você pode dizer: já chegou. Está no futuro, mas já aconteceu, porque Deus tem coisas preparadas para a sua vida. Acredite, você pode estar aqui nesta noite e você mesmo ou você mesma pode declarar: eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego os meus recursos ao Senhor, eu entrego a minha empresa ao Senhor, eu entrego tudo que eu tenho ao Senhor. Eu confiarei nele, e eu sei que Ele tudo fará para minha vida. Você pode sair daqui hoje declarando e dizendo: eu vou agradar o coração do Senhor, porque está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você pode sair daqui hoje dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o futuro está garantido para quem acredita em Deus, porque Deus já vai entregar para você aquilo que Ele já projetou para a sua vida. Deus está falando com gente aqui nesta noite. Talvez você precisa dizer para a sua vida que você vai confiar no Senhor, que você vai fazer o bem. Você vai confiar no Senhor e você vai fazer a sua parte, e você habitará na nova terra que o Senhor está prestes a te entregar. A Bíblia diz que se você buscar a Deus em primeiro lugar, se você buscar o reino dEle e a justiça dEle em primeiro lugar, todas as coisas para a sua vida que você tem necessidade serão acrescentadas. Tudo que você precisar, você não vai ter do jeito que você tem, será acrescentada para você. Amém, gente? Terceiro passo, você precisa saber de uma coisa: Deus tem um futuro preferível para você. Então, persista, avance, continue firme, não desista, porque você vai colocar os pés no lugar que você nunca colocou antes. Amém, gente? Terceiro passo, crie atmosferas favoráveis com as suas palavras. Em Josué no capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então, quando eu ordenar, vocês gritarão. Amém, gente? Só para situar você mais uma vez no contexto.
Deus falou para Josué: Josué, a cidade toda está cercada pelo povo de Israel. Ninguém mais entra e ninguém mais sai. Então agora, você chama os sacerdotes e peça aos sacerdotes para virem com a trombeta. Peça aos sacerdotes para virem com o chofar. E os sacerdotes irão rodear a cidade pelos muros. E atrás dos sacerdotes vêm os soldados com a arca do Senhor. E vocês vão rodear a cidade, rente aos muros. E vocês não vão falar nada. Absolutamente nada. Orienta o povo, Josué, para que eles façam isso uma vez por dia durante 6 dias. Então, durante 6 dias, eles vão rodear a cidade. E no final, no 7º dia, eles vão rodear 7 vezes. E na 7ª vez, quando eu ordenar, eles vão tocar a trombeta, tocar os chofás, e o toque vai ser um toque longo, e o grito vai ser um grito longo. Mas, enquanto eles estiverem indo rodear os muros, eles vão em silêncio. Em silêncio. Sabe, gente, a murmuração foi um dos principais motivos do povo ter passado 40 anos no deserto. E aqui, nesse texto, esses 7 dias de silêncio, que antecederam a conquista da nova terra, foi um momento que Deus reprogramou a linguagem do povo. As palavras materializam. Entenda uma coisa: as palavras constroem realidades imateriais e realidades materiais. Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Precisamos monitorar nossas palavras. Então, é preciso melhorar o seu mundo interior. É preciso melhorar o seu mundo interno. Porque o seu mundo interno e o seu mundo externo, eles serão diretamente influenciados pelas suas palavras. Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30 dizem: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Dependendo das palavras que são pronunciadas, você pode estar entristecendo o Espírito Santo que está dentro de você. Foi Bill Johnson que disse: se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Murmurar é reclamar.
Murmurar é falar entre os dentes. Murmurar é azedar. Murmurar é confusão. Então, uma coisa que você precisa saber é que Satanás é negatividade. Se Deus habita no meio dos louvores, Satanás habita no meio da murmuração. Satanás é negatividade. As obras que Satanás tem nesta terra são obras que são situações, colocações negativas. Satanás, ele trabalha com comportamentos inadequados para levar as pessoas a viverem na contramão de Deus. As obras de Satanás têm a ver com a prostituição, tem a ver com a bebedice, tem a ver com drogas, tem a ver com as coisas erradas, nocivas deste mundo. As obras de Satanás neste mundo têm um objetivo final na vida das pessoas que estão vivendo debaixo da murmuração. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então eu e você não temos nada a ver com Satanás. Não temos nada a ver com a negatividade. Então na minha vida e na sua vida, chega de maldições, chega de palavras negativas, chega de palavras malditas, chega de palavras mal pronunciadas, chega de palavras ruins, chega de roubo, de furto, chega das coisas erradas, da mentira, da ganância, chega, nós não temos nada a ver com as obras do diabo. Eu e você temos tudo a ver com a obra de Deus. Nós queremos falar e viver o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é o que eu e você queremos viver, porque nós vamos viver daquilo que Deus disse que nós deveremos viver. Nós vamos acreditar naquilo que Deus mandou a gente acreditar. Nós vamos falar daquilo que Deus mandou a gente falar. Nós vivemos de acordo com a orientação de Deus. Então eu preciso entender isso. É necessário silenciar as vozes da murmuração. O que você tem falado aproxima as pessoas de você ou afasta as pessoas de você? Hoje é dia de você repensar isso. Deus está dizendo para você, se você quer conquistar, se você quer dar passos para o milagre de uma conquista sobrenatural na sua vida, você precisa repensar suas palavras. Se Deus falou, é o que eu quero viver. Amém, gente? E última, a banda pode subir. Quarto passo para o milagre: aprenda a usar estratégias espirituais. Em Josué 6:20 eu li para vocês hoje. Ele disse que quando eles soaram, agora já estavam no 7º dia, já estava na hora do comando de Deus. E aí, quando eles soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5 está escrito: porque, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, as armas que lutamos, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com as armas que nós lutamos, nós destruímos argumentos das pessoas, destruímos toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus.
E nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então uma coisa que você precisa aprender é a usar as suas armas espirituais. Aqui Deus estava dando o comando. Olha, o comando para vocês vai ser o seguinte: vocês vão rodear no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez, então as trombetas vão tocar. Na 7ª vez vocês vão entender que é hora da trombeta tocar, e aí é hora do grito forte de vocês. E quando vocês gritarem fortemente, o muro vai cair. E aí vocês, aonde vocês estão, vocês vão tomar a posse da cidade. Vocês vão entrar por ali, vocês vão tomar a posse da cidade, do lugar onde vocês estão. Abra seu entendimento agora e entenda uma coisa: você não está lutando como ser humano, como homens. Você está lutando segundo o padrão de Deus, com as armas de Deus, para você vencer as coisas que você precisa vencer, para entrar no lugar que Deus quer que você entre. Algumas pessoas deixam de conquistar porque elas querem que as coisas aconteçam do jeito delas. Tem gente que é controladora. Tem gente que, se não for do jeito dele, do jeito dela, não está bom, não está perfeito, não funciona. Eu quero dizer para você que aqui nesta igreja nós já entendemos, nós já nos amadurecemos e nós já compreendemos que deste púlpito aqui nós falamos sempre: não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é porque eu quero, não é da minha vontade, é do jeito de Deus, e é pela vontade de Deus, é o que Deus quer, é que irá acontecer. Então isso doa quem doer, machuque quem machucar, mas a vontade de Deus tem que prevalecer neste lugar. E Deus está dizendo que é assim, então vai ser assim, porque a vontade de Deus, é a direção de Deus para esta igreja. A Bíblia diz que cada um atacou do lugar aonde estava, porque é do jeito de Deus, é do jeito de Deus. E eu vim aqui dizer para você nesta noite: não queira o lugar do outro. Deus tem algo personalizado para você. Entenda que agora você pode sair daqui e já agir a favor da sua própria vida, na sua melhor versão, só para você ter aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você. Foi John Edwards que escreveu: não importa quão promissora uma ideia pareça, se Deus não está nela, você também não quer estar. Não importa quão promissora uma ideia pareça, se Deus não está nela, você também não quer estar. Eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu quero ir para onde Deus está me levando para ir. Eu quero conquistar o que Deus está me direcionando para conquistar. Eu quero viver o que Deus está dizendo que eu tenho que viver. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Sabe, gente, chegou a hora de conquistar. E a grande notícia hoje é: se apegue. Se apegue às promessas de Deus. Fique focado nas promessas de Deus. Essa é a melhor forma de vida. Sabe, Deus promete, sabe por quê? Deus promete porque Ele é Pai. O Pai promete e o Pai abençoa. Deus promete, sabe por quê? Porque Ele quer o seu bem, Ele quer o seu melhor, Ele quer você cada vez mais confiante nele, independente dele. Deus promete, sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. A palavra de Deus diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir?
Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, e todas se cumprirão. Você pode ficar em pé. Todas se cumprirão. Então nesta noite nós vamos cantar uma canção. Depois eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque tem gente aqui hoje que vai entrar num lugar especial de Deus. Tem algo de Deus para acontecer na sua vida. E Deus que prometeu a Abraão é o mesmo Deus que prometeu a Josué, e é o mesmo Deus que prometeu para você. Então acredite, tem coisas para acontecer na sua vida, e eu já consigo enxergá-las aqui, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Vamos cantar uma canção agora, e depois eu quero fazer essa oração por você.